A paz do Senhor a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma noite aqui estou para transmitir, falar da Palavra de Deus, para fazer este vídeo. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botucatu, Vila São Paulo, e todos os dias eu tenho feito vídeo para falar da Palavra de Deus. Vocês, meus irmãos, são todos bem-vindos, irmãs, são todos bem-vindos. Não se esqueça de dar ali um joinha, também não se esqueça de compartilhar. É somente apertar o sininho, você já está compartilhando. Você já está inscrito, quer dizer, é somente você apertar o sininho, você já está inscrito. E você pode compartilhar, você pode comentar também o que você tem achado deste vídeo, se tem ajudado a você. Eu tenho certeza que tem ajudado em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus aqui em São Lucas, capítulo 14, São Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas partes, por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogar-lhe que no menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos que o tocavam ficavam sãos. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que diz que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. E diz aqui: e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto Jesus despedia a multidão, então para que eles entrassem no barco e fossem embora. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Enquanto ele despediu, depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar, e estava ali só. Somente o Senhor Jesus estava orando, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos já estavam ali no meio do mar, porque o vento lhe era contrário. Então diz aqui a palavra de Deus que ele foi açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta